Livro de Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, está escrito: O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Em outras traduções da Bíblia está escrito: O meu povo perece por falta de conhecimento. E eu já vou falar aqui no começo desse vídeo. A unção estranha está sendo introduzida no meio da igreja de Cristo por pessoas totalmente controladas por demônios. Eu me chamo Denilson Farias e sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Meus irmãos, hoje iremos trazer aqui no canal um tema que já tem muitos vídeos aí na internet falando sobre unção estranha. Por que a gente vai trazer aqui? Porque é um tipo de coisa que eu considero inaceitável no meio do povo cristão. Pessoas, homens que se dizem homens de Deus, trazendo doutrinas, um tipo de unção totalmente distorcida, o que está na Bíblia, meus irmãos. E o que mais me dói é porque são homens e mulheres que se dizem ser homens de Deus. E é um tipo de unção, um tipo de ensinamento que de longe a gente percebe que não tem nada a ver com a Bíblia Sagrada, que não tem nada a ver com o povo de Deus, que não tem nada de Deus dentro dessa unção, que, vou ser bem grosseiro aqui, de longe, até mesmo o Satanás duvida desse tipo de ensinamento que esse tipo de pessoa está trazendo para o meio da igreja. Meus irmãos, e o propósito do vídeo de hoje é você entender o tamanho do prejuízo que é gerado por falta de você conhecer as Escrituras Sagradas, a Palavra de Deus. Eu li um texto que está escrito no livro de Oséias, capítulo de número 4, versículo de número 6, que diz: E o meu povo perece por falta de conhecimento. Aí você pode dizer, mas isso aí é Antigo Testamento. Mas na carta de 2 Pedro também está escrito: Portanto crescei na graça e no conhecimento de Deus. Meus irmãos, a Bíblia Sagrada, Deus fez questão de nos alertar sobre conhecer a palavra de Deus, porque ele sabia que nos últimos tempos haveria muitos falsos profetas e demônios que introduziria falsas doutrinas dentro da igreja. E por esse motivo, meus irmãos, Deus, através da Bíblia Sagrada, sempre nos exortou a conhecer da palavra de Deus. Porque tem pessoas, demônios, eu nem chamo pastores, mas demônios, que estão introduzindo na igreja de Cristo esses tipos de doutrina que de longe você percebe que não é de Deus, meus irmãos. Doutrinas como ungir peças íntimas das irmãs, doutrinas como cuspir na boca dos irmãos, a unção do morcego, pelo amor de Deus, meus irmãos. De longe você percebe que isso aí não tem nada de Deus nesse negócio, mas por que o povo está tão cego? Por falta de conhecer as Escrituras Sagradas. E quando Deus nos exorta a conhecer da Bíblia, Ele estava nos alertando que nos últimos dias haveria pessoas que iriam introduzir esse tipo de doutrina na igreja de Cristo. Essas unção aí que não tem nada de Deus, é unção que vem direto do maligno, é unção que vem direto das profundezas, unções de demônio. Eu vou até botar no tema do vídeo unções de demônios, porque isso não vem de Deus. E o que mais me chateia, o que mais me deixa triste de longe dá para perceber que isso aí não vem de Deus. Então por que estão enganando milhares e milhares e milhares de pessoas? Por falta de você conhecer, por falta de nós conhecermos cada vez mais a palavra de Deus. E meus irmãos, eu tenho que alertar a igreja, eu tenho que alertar os meus irmãos em Cristo Jesus. A culpa não são deles. Porque Deus, quando nos exorta a conhecer a palavra de Deus, é porque Ele sabia que nos últimos tempos haveria muitos falsos profetas que iriam introduzir na igreja esse tipo de doutrina, unções estranhas. Então é por isso que Ele nos alerta. Quando Ele está nos alertando, é porque Ele ama a mim e você. E por isso Ele alerta a cada um de nós. Porque esses homens que estão introduzindo essas unções estranhas, unções de demônios, doutrina de demônios,
eles já estão aqui exatamente para fazer isso e destruir o povo de Deus, destruir a igreja de Cristo. Eles já vieram exatamente com este propósito. Então Deus, quando nos exorta a conhecer da sua palavra, crescer no conhecimento da sua palavra, Ele está nos exortando por causa que Ele nos ama e não queria que nós passássemos por esse tipo de coisa. E é exatamente, meus irmãos, mediante esse amor que Ele nos exorta a conhecer cada dia mais da sua palavra. Para quê? Para quando aparecer um demônio em pele de ovelha querendo introduzir esse tipo de unção, esse tipo de doutrina de demônio, você vai estar preparado dentro da palavra de Deus para combater esse tipo de doutrina que está sendo pregada por vários demônios, que eu não chamo pastor, vários homens aí usados por Satanás para destruir a igreja de Cristo nessa terra. E todas as vezes, meus irmãos, que vocês verem por aí algum tipo de doutrina, algo estranho sendo pregado em púlpitos de igreja, não dê credibilidade. Busque primeiramente dentro da palavra de Deus. A Bíblia diz que a fonte inesgotável é a palavra de Deus. Busque diretamente da fonte, peça a direção de Deus, que Ele vai te mostrar o caminho certo que você deve trilhar. Fuja desses homens enganadores, lobos em peles de ovelha, que estão exatamente introduzindo na igreja de Cristo esse tipo de doutrina, exatamente com um propósito: destruir a igreja de Cristo, destruir o povo de Deus. Porque quando eu falo que eles vieram exatamente com este propósito, eu estou falando que eles vieram exatamente com o propósito de destruir a igreja de Cristo. Como? Introduzindo doutrinas de demônios no meio da igreja de Cristo. Mas você vai estar blindado na palavra de Deus no momento que você buscar crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Que Jesus Cristo abençoe cada um de vocês e que Deus continue abençoando de uma forma grandiosa cada um. Que Jesus abençoe e até um próximo vídeo.